Olá galera, sejam bem-vindos para mais um dia de aulas. Professor Carlos, professor deste canal, e hoje iremos fazer mais um vídeo de leitura. E hoje leitura da Constituição Federal Brasileira, artigo 205 ao 214. E aqui é sem enrolação, então se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe aquele super joinha para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas, ok? E sem enrolação, vamos já para o nosso slide. Ok, galera, já estamos de volta aí para o nosso primeiro slide, ok? Lembrando que esta parte da Constituição, ela vai expressar conteúdo sobre a educação, tá? Do 205 ao 214, tá bom? Então, no artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Observe aqui que a educação, né, é o direito, tá bom? Do Estado, da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, tá bom? Então é aqui tripartita, né? E são três entidades aqui envolvidas, ok? A família, o Estado e a sociedade de maneira geral, tá bom? Artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tá bom? Também o ensino será ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O ensino será ministrado também com base no princípio do pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tá? O ensino também será ministrado com base no princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ok? Por que estou repetindo isso? Para que você saiba, né, que o ensino, de acordo com o artigo 206, ela será ministrada com base em vários princípios. Ok? Ainda tem mais, tá? Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreiras, certo? Com ingresso exclusivamente por concursos públicos, de prova de títulos, aos da rede pública, certo? Somente da rede pública, tá? Então, se a sua prova cair em rede privada, já está errado, tá bom? Rede privada, ela vai contratar o professor de uma outra forma, né? Você observe que essa parte, né, da Constituição, do artigo 206, ela é bem atualizada, né? Quem quiser ver também a lei número 14.817, tá, de 2024, observe que essa lei é bem recente, né, sancionada agora pela presidência atual, que reforça, tá, a valorização dos profissionais da educação, tá bom? E aí também será ministrado no princípio, né, da gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia também do padrão de qualidade, ok? Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal, certo? Então, essa aqui também, vocês podem ver que ela foi incluída também pela emenda constitucional número 108 de 2020, tá bom? Piso salarial, certo? E temos o parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração, né, ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Essa parte também do artigo 206, ela foi incluída pela emenda constitucional número 53 de 2006, tá bom? E o artigo 207, as universidades gozam de autonomia didático-científicas, tá bom? Administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão aos princípios da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. E temos o parágrafo 1º, né? É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Ela tem também essa liberdade, tá bom? Segundo, o disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.
incluído aqui, ó, pela Emenda Constitucional número 11 de 1996, tá bom? E aí, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, esse que também cai muito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a elas não tiverem acesso na idade própria, né? Que é do caso da age, certo? Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de progressiva universalização do ensino médio gratuito. Tá? Então, o dever do Estado com a educação será efetuado mediante a garantia também de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui também cai muito em prova, tá? Despenca em prova, porque geralmente as bancas elas trocam preferencialmente por obrigatoriamente, né? Então tem que ficar bem atento, ok? Educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então, isso aqui também cai muito em prova, porque eles colocam 6 anos de idade, né? Educação infantil e creche e pré-escola, tá? Até 5 anos de idade, até 3 anos, então eles trocam muito isso aqui, vão ficar também atentos, tá? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Também já me deparei com essa parte aqui do artigo 208 também em prova. Então, o artigo 208 ele é muito cobrado, né? Então, o dever do Estado com a educação será ministrado mediante a garantia também da oferta de ensino noturno regular, adequadas condições do educando, okay? Também do atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Também o dever do Estado com a educação terá também a questão do acesso ao ensino obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo. Isso aqui também cai, okay? Porque eles trocam subjetivo por objetivo, tá bom? Então, acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente, beleza? Também compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Então, o artigo 19 é bem interessante também, tá? O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições, ok? Então, para que a iniciativa privada ela possa abrir uma escola, uma universidade, ela tem que atender algumas condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Tá? Então, vai ter algumas avaliações também para medir. E o artigo 210 serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e também regionais. Beleza? E aí temos aqui o parágrafo 1º. Ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais na escola pública de ensino fundamental. Beleza? E temos o parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, isso aqui é interessante. Também já vi muito cair em prova também, tá? Então, vamos ficar atento. O artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios gozarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Okay? Então, há uma parceria entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, ok? Na organização da educação. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicos federais e exercerá também, em matéria educacional, função distributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade no ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Okay? Então, observe que a União ela será a organizadora e também será aquela que irá distribuir também alguns recursos para as escolas, tá bom?
e ajudar a manter essas escolas, né, garantindo o mínimo de qualidade possível para que haja o ensino. 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, observe que isso aqui é importante, isso aqui despenca em prova, tá? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, beleza? Terceiro, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e também no ensino médio, ok? Quarto, na organização de seu sistema de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão normas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Então, vocês observem a união, ok? Entre o Estado, né? A União, o Distrito Federal e os municípios. Eles irão trabalhar em colaboração, ok? Quinto, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Sexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas, tá bom? 7. O padrão mínimo de qualidade que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo, aluno, qualidade, ok? Que é o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição, ok? Então, observe aqui, o parágrafo 1º nós já lemos, né, a questão da união, né, da parceria, né, entre a União, Estado e Distrito Federal, e na colaboração para que haja uma boa educação. A União ela vai distribuir os recursos, tá bom? Juntamente com os entes federados, os municípios do Distrito Federal também irão colaborar para isso, né? Mais adiante nós vamos ver que existe uma porcentagem, né, dos recursos de cada entidade federada, ok? Então nós vamos chegar lá. A União aplicará anualmente, né? A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então observe que isso aqui também despenca em prova. A União ela vai entrar com quanto? Tá? No mínimo 18%. Pode ser mais? Pode ser menos? Não. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, tá? Dos recursos arrecadados e impostos, tá bom? Das receitas resultantes de impostos, beleza? Então, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir, tá bom? Segundo, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Nós iremos ver daqui a pouquinho, ok? Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioritariamente ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previsto no artigo 208, sétimo, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Ok? Quinto, a educação básica pública
terá como fonte adicional de financiamento a distribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Isso foi dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Tá? Quem quiser também ver o decreto número 6.003, tá? De 2006 também, ele expressa também sobre esta parte da Constituição. Sexto, as cotas estaduais e municipais na arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente aos números de alunos matriculados na educação básicas nas respectivas redes de ensino. Essa aí é bem fácil de compreender, né? Porque uma escola que tem menos aluno recebe menos recursos, aquela que tem mais aluno naturalmente tem que receber mais recursos, né? Para ajudar a manter. Sétimo, é vedado o uso dos recursos referidos no caput e também nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Ou seja, é vedado, tá? Não pode. Os recursos adquiridos para os fins da educação, eles também não podem ser colocados para pagamentos de aposentadorias e pensões, tá? Tem que ter outro fundo para isso. 8. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. Tá? Então, isso foi incluído pela Emenda Constitucional número 108 de 2020. 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Foi incluída pela Emenda Constitucional número 108 de 2020. E aí, galera, o artigo 212-A, tá? Os estados, Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212, tá? Que foi lido já anteriormente, agora há pouco, ok? Desta Constituição, a manutenção e o desenvolvimento do ensino da educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. E foi dado pela Emenda Constitucional número 108. Quais são essas disposições? Então, a distribuição dos recursos e de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e também de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, ok? De natureza contábil. Também isso foi incluído pela Emenda Constitucional número 108 de 2020 também, ok? E aí o segundo, os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20%, ok? Das parcelas dos estados nos impostos que trata o artigo 156-A. Também das parcelas do Distrito Federal nos impostos que tratam também o artigo 156-A. Relativo aos exercícios de sua competência estadual, também nos termos do artigo 156-A, parágrafo 2º. E também dos recursos a que se refere o inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 155. Galera, o artigo 155 da Constituição Federal, ele vai atribuir aos estados, Distrito Federal, a competência para instituir impostos. E o artigo 159 praticamente retrata a mesma coisa, tá? O objetivo é promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e os municípios, que eles serão distribuídos no âmbito da educação, certo? Os recursos referidos no inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e os seus municípios, proporcionalmente aos números de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes,
no âmbito de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º, ok? Do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na linha e do inciso 10º do caput e também no parágrafo 2º deste artigo, ok? Que nós já lemos, tá? Então, observe que nós estamos falando aqui de recursos, tá? De transferência de recursos, como eles podem chegar à escola, tá? Nós observamos também que existe uma proporção, né, da entrega desses recursos de acordo com a quantidade de aluno, né, de cada instituição escolar, ok? E tem mais, né? A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, ok? Então, observe que o Estado, às vezes, ele não conseguiu atingir o seu objetivo, aí a União poderá também complementar esses recursos, tá? Quinto, a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23%, tá, do total de recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída das seguintes formas. Como que será distribuída? Né? 10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por ano, nos termos do artigo 3º do caput deste artigo, não alcançará o mínimo definido nacionalmente. Tá? Então, não atingindo o mínimo, tá, do que é previsto na lei, okay, para que seja gasto com a educação, o Distrito Federal, a União, né, ela pode ajudar, tá, de acordo com esses pontos, ok? E aí o B, no mínimo também de 10,5% dos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, referidos também no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, ok? E C, 2,5% nas redes públicas e cumpridas condicionalmente de melhorias de gestão previstas em lei, alcançar a resolução de indicadores a seres definidos, de atendimentos e melhoria para aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, galera, como que o gasto, né, com valor anual por aluno será calculado? Na forma da lei que trata o inciso 10º do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescido de outras receitas e de transferência vinculadas à educação, observando também o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Sétimo, os recursos que tratam o inciso 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicadas pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido também no parágrafo 2º e 3º também do artigo 211 desta Constituição. Oitavo, a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso também, e os valores previstos no inciso 5º do caput deste artigo. O disposto no caput do artigo 160 da Constituição aplica-se aos recursos referidos no inciso 2º e também 4º do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Então, não pode descumprir o que está na lei, ok? E 10º, a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas também no inciso 1º, 2º, 3º e 4º, também no parágrafo do artigo 208 e nas metas pertinentes no Plano Nacional de Educação, os termos previstos também no artigo 214 desta Constituição. Sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e de tipos de estabelecimento de ensino
observadas as respectivas especificidades e também os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma do cálculo, né, que nós já vimos, né, que é o valor da arrecadação, também distribuição, ok, pela quantidade de aluno, ok? Referido também no inciso 6º do caput deste artigo. C. A forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5º do caput deste artigo. Ela foi também incluída pela Emenda Constitucional 108 de 2020. D. A transferência, o monitoramento, a fiscalização e controle interno e externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo, asseguradas a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e de controle social, admitida de sua integração aos conselhos de educação. Então, observe, galera, que nós estamos falando aqui de distribuição de renda. Então, observe, galera, que nós estamos falando sobre a distribuição, a transparência, o cálculo, tá? E aqui não é, aqui ó, o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte dos órgãos responsáveis, dos efeitos redistributivo, da melhoria dos indicadores educacional e da ampliação do atendimento, tá? Na distribuição da renda de acordo com a porcentagem de cada aluno em cada instituição, ok? E aí, o 11, tá? Também sobre a proporção não inferior também a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, incluídos os recursos que trata a linha C, né, que nós acabamos de ler, no inciso 4º do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha também B, né, do inciso 5º do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital, ok? E temos também a 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial proporcional nacional para os profissionais do magistério da educação básica. 13. A utilização dos recursos que se refere ao parágrafo 5º, né, do artigo 212 dessa Constituição para complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedada. Ok? Parágrafo 1º. O cálculo, né, que nós já falamos, né, sobre os valores que serão distribuídos para cada aluno percentual, né, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades: receita de estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo. Também as cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário e educação, que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Terceiro, complementação da União referidas a Estado, Distrito Federal e aos municípios nos termos da linha e também do inciso 5º do caput deste artigo. Além das ponderações previstas na linha do inciso 10º do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas aos níveis socioeconômicos dos educandos e também aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Terceiro, será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B, tá, do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da lei, tá, da arrecadação, tá, que ele está falando aqui, tá bom? Ou seja, lembra dos 25%? Para esses 25%, 50% para a educação infantil, né? Se tratando dos municípios, Distrito Federal e Estado, tá bom? Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que promove a finalidade não lucrativas e aplique seus excedentes financeiros em educação, ok?
e assegure a destinação de seu patrimônio a outras escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Aí vem o parágrafo 1º, os recursos que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudos para os ensino fundamental e médio, na forma da lei, para que os demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e recursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Porque às vezes não tem universidade, então ele vai destinar recursos para, por exemplo, escolas ou universidades particulares, ok? Para que estudantes de baixa renda sejam inseridos. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão, de estímulos e fomentos à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissionais e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Tá? Isso aqui é bem interessante, Porque se não tiver recurso do poder público, fica bem difícil, também manter algumas pesquisas, e também extensão de estímulos e fomentos à avaliação realizada por universidades, tá? E o artigo 214, tá? Para a gente finalizar, A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com apoio objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federais que conduzam. Esse aqui também foi dado pela Emenda Constitucional número 59 de 2009. Então, conduzam o quê? A erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científicas e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, galera, chegamos ao final da leitura, ok? Observe que tem uns pontos bem complicados de compreender, principalmente quando chega ali na distribuição dos recursos, para as escolas, no percentual, quem que pode receber, da questão da ajuda do governo federal para aquelas instituições públicas que não conseguir cumprir, as metas. Então, isso tudo é importante, tá? A gente poder rever, voltar o vídeo e tentar compreender, tá? Mas eu tenho certeza que na nossa atividade nós iremos analisar bem esse assunto, voltar e tentar resolver as atividades e assim compreender bem melhor o assunto, tá? Hello, galera, se você chegou até aqui é porque você gostou do nosso vídeo. Então, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele super joinha, ok? E não percam a próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.